Bom, Tironi, na verdade, tem alguma coisa em comum, né, entre Flamengo e Palmeiras, né? A questão da não exatamente o treinador, porque o do Palmeiras se mantém há muito tempo, o do Flamengo agora é mais uma tentativa, né? Talvez a tentativa mais, digamos, ajuizada até agora, o tiro mais certo. Em tese, o Tite é a melhor das opções, mas Palmeiras e Flamengo estão passando uma temporada para esquecer, né? E eram os candidatos a ganhar tudo, né? Nós estamos acabando 2023. O Palmeiras tem lá as suas conquistas, né? O estadual, bem modesto, Água Santa. E até a Supercopa com o Flamengo lá no começo, né? Parecia, lembra? Vocês lembram daquele jogo, Palmeiras e Flamengo? Parecia ser a temporada dos dois, né? Nossa, dois timaços, tal. Cara, tá acabando o ano e a gente está esperando a volta desses timaços, né? Não aconteceu. Você mesmo, né, nos nossos debates iniciais, vão repartir tudo nessa temporada. O Palmeiras e o Flamengo vão brigar pela Libertadores, pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro. Não, nada. Não estão brigando. E vão passar por reformulações, né? Assim como o Corinthians também, mas aí num outro nível, né? No outro nível, o Corinthians. No outro nível, porque ainda tem eleição, tem um monte de coisa. Aí já tem técnico novo. A reformulação do Corinthians é mais difícil porque tem menos dinheiro, tem menos jogador, tem menos tudo. Mas Palmeiras e Flamengo vão ter que passar por reformulações diferentes. O Palmeiras tem escassez de jogador, né? Durante a temporada toda. O Flamengo talvez tenha excesso de jogador. Então são mexidas diferentes. O que o Abel trouxe ontem é uma coisa curiosa, porque você imagina que um clube que tem, nos últimos anos, o seu melhor momento na história do futebol de São Paulo, em todos os tempos, em relação aos rivais, viva os seus conflitos internos capazes, de, por exemplo, de afastarem jogadores por ameaças ou pressão da torcida e tudo mais. Isso acontece normalmente em times que perdem, né? Não em times que ganham. Né? O Palmeiras vinha ganhando. E mesmo assim, tem essa situação. O que a gente não consegue ainda prever é se o Abel será, como foi nesses anos de sucesso, capaz de promover essa reformulação no Palmeiras para 2024. Porque, evidentemente, esse time, o time lá do Everton, do Veiga, do Rony, chegou no limite dele, né? Então, esses jogadores chegaram no limite dele. E, curiosamente, o Palmeiras, para manter esses jogadores, renovou os contratos desses mesmos e transformou-se na segunda maior folha de pagamento do país, tendo poucos jogadores. Os poucos jogadores do Palmeiras custam muito caro para o Palmeiras. Então não vai ser simples fazer essa reformulação. Além dos jovens lá que vão entrando e saindo, lembrando que o Endrick só fica até o meio do ano. Não vai ser um trabalho diferente, que o Abel até hoje não fez. E veremos se ele é capaz de fazer. E se ele tem motivação para fazer. Porque me parece também, muitas vezes, perto do seu limite, o Abel, né? Nas entrevistas e tudo mais. Então, o Palmeiras acaba o ano de uma forma. Não sou eu que estou falando, né? É o Abel que está acabando com o ano do Palmeiras. Poderia estar na perseguição ao Botafogo, perdeu para o Santos pela primeira vez desde que o Abel entrou no comando do time. O Juca lembrava disso aqui no começo, no nosso bate-papo inicial, a lá Arsenal e Manchester City, né? O Santos jamais havia vencido o Palmeiras na era Abel e venceu de virada do jogo pós perda da eliminação da Libertadores. Então, essa conexão que parecia inabalável entre a torcida do Palmeiras, o treinador e os seus jogadores, está num momento de risco. Né? E a estabilidade no futebol brasileiro não existe, mesmo nos times mais vencedores. Então, a grande pergunta que fica é se o técnico português, maior ídolo do clube, é capaz de fazer uma reformulação que vai doer, vai custar para o próximo ano, talvez abrindo mão de alguns jogadores essenciais e tendo que contratar muita gente. E até agora, a direção do Palmeiras, não mostraram competência na arte de contratar. Veremos a partir do ano que vem. O Arnaldo, você sabe o que eu mais acho curioso? Eu adoraria fazer essa enquete, viu, âncora? Mas teria que ser
em loco. Aqueles que ontem estavam em Barueri xingando a Leila. Uhum. E xinga a Leila, e xinga e fora e tal. Chegue lá para eles e fala, tá legal, a Leila se demitiu. Ela renunciou, tirou o patrocínio lá da financeira dela, que vive à base de usura, e o Mustafa está de volta. Estão felizes? Já imaginou? Não Você tem muito imaginou? onde Eu correr, né? adoraria. Vocês querem mesmo que a Leila vá embora? Tá bom, ela renunciou. Iam tomar um susto, iam ajoelhar, pedir para ela ficar. É óbvio, é óbvio. Verdade. Uhum. Ó, o Mauro, ele não tá na janelinha, mas ele está com a gente, assim, ouvindo tudo e vai ser acionado já já. Ó, o Trajano, aqui o José Melo fala, Vojvoda não está na enquete, o único da rodada que subiu 3 posições, o técnico que soube usar estratégia para virar um jogo que perdia por 2-0. Ó, então vou fazer o seguinte. Âncora não colocou por medo do Trajano, ele fala. Não. Em homenagem ao Vojvoda, eu incluo na enquete e voto nele. Aê, boa. Agora, o Trajano... Tira o Rogério Ceni fora. Não, melhor deixar o Rogério aqui do Bahia, Zé. Não. Usando o seu argumento. Que tanto o jogo Bahia e Goiás não teve dedo do técnico. Foi um acontecimento extra. Claro. Mas o Fortaleza já subiu 3 pontos, passou até o Fluminense. Mas, ó, até isso não está sendo aceito pela galera aqui. Ó. O Douglas Jackson fala, Juca, Rogério teve tudo a ver com o resultado. Everaldo então, massacrado pela... Rogério. O Everaldo massacrado pela torcida, fez os 3 gols. O Cauli, que ninguém esperava, foi melhor em campo. E só os times do Rogério fazem o terceiro, querendo o quarto, o quinto e o sexto. Para fazer as pazes com todo mundo ficar numa boa, tira o Cudê fora. Tira o Cudê. Ganhou o Grenal, mas beleza. O Grenal é obrigação e tal. Isso aí. Primeiro o Grenal. Até porque o Rogério Ceni, o Vojvoda, o Lúcio Flávio e o Marcelo Fernandes. Tá bom assim? Até porque se duvidar com aquele cachecol, o Cudê vota no Milei. Então tira o Cudê. Pronto. Ó, o Mauro tá aqui e eu queria saber de você, Mauro. Quem você acha que tem a tarefa mais complicada daqui para frente? O Tite, que chega agora e vai ter que fazer todas essas coisas que você falou, olhar pro Gabigol e falar, e aí, você quer jogar, você não quer? Olhar, analisar o elenco, a Arrascaeta, todo mundo. Ou o Abel, que já tá lá, mas também vive talvez um momento muito ruim. Quem tem mais trabalho pela frente, você acha? Eu acho que é o Abel. A situação do Tite é muito confortável, né? Qual a meta dele? Colocar o Flamengo na Libertadores? Não é difícil, né? E com muitos jogadores aí que como eu falei há pouco, o Gabriel, muito criticado. Momento que ele chega para colocar em ordem uma casa desarrumada. Agora, o Abel tem a participação em toda a temporada. Tudo que foi feito com o ok dele ou pela cabeça dele. Essa história, por exemplo, de elenco curto, sempre foi atribuída a ele. O pessoal que cobre o Palmeiras sempre fala, não, o técnico não gosta de elenco muito grande e tal. Tá aí. O Palmeiras não foi atrás de um substituto para o Scarpa nem do Danilo. Ele está lá o tempo todo. Então a decisão é dele com o departamento de futebol, creio eu. Né? Pela força, pelo poderio que ele tem dentro do clube. Então a estratégia dele se mostrou errada. As contratações, algumas pífias. A Atuesta, a Tabata. O próprio Arthur não está jogando bem. Né? O aproveitamento do Endrick, muito abaixo do que poderia ser aproveitado em tese, um jogador tão valioso. Também é decisão dele. Não é decisão dele. Aliás, o Juca falou sobre o jogo de ontem, da injustiça. Ora, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores de 2021, passou pelo Atlético Mineiro com o Hulk perdendo o pênalti, o Vargas perdendo um gol feito. O Palmeiras acertou lá uma bola de um erro lá do zagueiro, acertou lá uma jogada, fez o gol da classificação com um gol fora. Aí o técnico tinha um plano. Agora quem teve o plano foi o Santos, pô. Paciência, é do jogo. Né? Você não vai só ganhar dessa maneira, jogando menos, sendo atacado, sendo agredido, e jogar por uma bola, por uma coisa assim. O Palmeiras ganhou muitos jogos assim. Fez muito sucesso jogando dessa maneira. Contra o River Plate, por exemplo. Jogou no contra-ataque aqui na Argentina, no campo do Independente, fez um 3-0 e só não foi eliminado em casa, com o River jogando com um jogador a menos metade do segundo tempo, com as intervenções do VAR. Um pênalti foi cancelado e um gol anulado. Até bem questionáveis aquelas decisões do VAR naquela oportunidade. Então, o Palmeiras já bebeu dessa fonte, o adversário também vai beber. A campanha do Palmeiras é igualzinha ao do Flamengo. A diferença é o tratamento, que eu acho que é muito tolerante, em geral, com relação ao Palmeiras.
campanha é péssima, temporada muito ruim. Foi eliminado por um Boca que não vence, mas o Palmeiras também vence muito pouco. Os últimos 5 jogos aí são 2 empates, 3 derrotas. Um desses empates significou uma derrota, porque perdeu nos pênaltis. É tétrica a temporada do Palmeiras. Ganhou o Paulista e a Supercopa. Então, parabéns. Para isso, tudo que montou esse time, para isso ter um técnico mais valioso do futebol brasileiro. Como o Arnaldo falou, é um elenco hoje bem caro e eu acho que tem muitos equívocos aí de avaliação de jogadores, contratações, e a boa vontade é tremenda, do pessoal que cobre o clube, então nem pensar, e da imprensa verde. Quando contrataram esse Atuesta, nossa, Atuesta, uma visão de mercado, o cara nunca jogou nada, se machucou. Um jogador comum, até hoje se mostrou um jogador comum, nem sabiam que era ele, era tratado como se fosse um Machado. Só vai ser um Machado quando você vê o cara jogando. Um Machado é o Arias do Fluminense, esse é o Machado, né? Bem diferente é o desempenho dos dois, tem a mesma nacionalidade, só que o Fluminense tem uma visão que o Palmeiras não teve. O Bruno Alves, ontem o Abel fez ele é responsável por pensar em se mostrar às custas do Palmeiras e não contratar. Teve uma entrevista no fim do jogo, né, Trajano, do Hendrick, né, falando, pô, chateado, né, falou que queria ganhar alguma coisa e tal, vou embora aqui sem ganhar nada. Chateado realmente, porque, sei lá, talvez pudesse ter sido melhor aproveitado. Mas o que você acha? Você acha que o Tite ou o Abel, quem tem mais trabalho pela frente? Eu concordo com o Mauro. O Tite está chegando na boa. Chegando agora ali, né? Vai pegar ele, o filho, debaixo do braço, o assistente, o Kleber, o preparador de goleiro, não sei o quê. Já está analisando a situação dos jogadores. Ele chega, como diz assim, não tem nada com o que aconteceu até agora. Tudo que aconteceu até agora não é comigo. E agora vou tentar viabilizar uma entrada na Libertadores, mas o meu projeto maior é para a temporada que vem. Eu estou entrando aqui para organizar para a próxima temporada. Se der a Libertadores, tudo bem. O outro não, o Abel. Eu sinto um certo desgaste, sabe? Eu acho que até essa coletiva dele ontem, o tom, o que ele vem falando, a atuação do time, a torcida, a presidente, eu sinto que a coisa ali já melou. O time foi uma passagem vitoriosa em termos de título, ganhou tudo que podia ganhar, endeusado pela torcida. Tudo não. Hã? Tudo não. Quase tudo, vamos dizer, quase tudo. Isso. Né? Quase tudo. Não, mas você nota agora que tem pontos de atritos em tudo quanto é lugar. É a torcida com a presidente, é a torcida com o técnico, é a torcida com o jogador querendo sair, o jogador querendo ficar, o outro reclamando que devia ser mais bem utilizado. Quer dizer, é um momento muito ruim. Então, acho que foi o âncora que falou. Não sei se ele vai ter condições, o Arnaldo falou. Acho que foi o Arnaldo. Se ele tem condições de dar uma volta por cima, organizar de novo, fazer um novo projeto para o final desse ano e para o ano que vem, contratar jogadores, mandar jogador embora. Eu acho que ali desgastou. Então o Tite está cavaleiro. O Tite, a comissão vão ganhar muito bem, já tem apartamento no Rio, já gosta da cidade. Na verdade, cá entre nós, tem que ser dito uma coisa. O Tite está indo para o Flamengo porque foi um fracasso internacional. Não é? Ele ficou esse tempo todo à espera de um bom convite. Só que nunca veio o bom convite. Chegaram convites de terceiro escalão. Não tendo terceiro escalão, vamos para o Flamengo, o time maior torcida do Brasil, vão me pagar muito bem, Rio de Janeiro, e vamos em frente. Isso é indiscutível, né, Arnaldo? Na verdade, ele é o Flamengo, é claro, todo mundo quer treinar o Flamengo, mas o sonho do Tite era outra história. E aí deu tudo errado e até ficou com esse nhenhenhé de não fechar e tal, e fecha só agora, ainda não enfrentou o Corinthians. O desafio dele é grande, com essas coisas todas, os jogadores... Além de uma dose de covardia de só assumir depois do jogo contra o Corinthians, para fugir da torcida do Itaquerão. Tem gente que fala, né, em bom senso, não covardia, em bom senso. Agora, o âncora nhenhenhé, né? Fica com aquele nhenhenhé, boa essa expressão. É assim, o Tite, acho que a primeira entrevista dele como técnico do Flamengo vai ser bem aguardada. Não só pelo que ele tem para falar sobre a nova missão da carreira dele, e vai ser a primeira entrevista pós esse fracasso internacional, primeira grande entrevista pós esse fracasso internacional que o Trajano destacou como técnico de seleção na Copa do Mundo.
também a gente tem a impressão que o Tite, voltando a trabalhar num clube, consiga o sucesso que ele teve treinando o Corinthians. Mas há muito tempo ele não dirige um clube, né? O dia a dia. Então também é uma interrogação, por mais que ele tenha serviços prestados nos clubes que dirigiu e tudo mais. E também essa missão de reformulação, por isso que eu toco nesse ponto, que não é uma questão simples, aí é diferente do Palmeiras, e eu acho que é mais semelhante com o Corinthians, são jogadores já com muito prestígio, que ganharam muita coisa e que tem já meio uma situação de quase donos do clube, né? Os caras que dominam o pedaço. Corinthians tem muito isso até hoje, a turma que domina o pedaço, e o Flamengo também. E mexer com essa turma não é simples. E o Tite teve uma dificuldade grande quando teve esse papel no Corinthians lá atrás, né? Em reformular o time campeão mundial, né? Lembra, Juca? Ele não conseguia romper com algumas... Não, ele morreu abraçado com os caras. Exato. E se você for analisar, com a seleção brasileira, de certa forma, ele morreu abraçado com alguns caras também, né? Então, ele não tem esse perfil de sair limpando ou enquadrando ou não sei o que lá, ou como pode ser o Gabigol, o símbolo disso no Flamengo hoje. Então, eu tenho muita curiosidade. É verdade o que o Mauro falou, de como ele pega um ano em que os treinadores foram muito mal no Flamengo, e os jogadores também, me parece simples melhorar o que está muito ruim. Mas o Tite, com o elenco do Flamengo, né, se a gente juntar essas duas coisas, o número de jogadores que o Flamengo tem de alto nível e o treinador, último treinador da seleção brasileira em 2 Copas, o Flamengo tem tudo para fazer de novo um grande time e tal para 2024. Até porque os outros têm os seus problemas, como o Palmeiras, por exemplo, né? O principal rival do Flamengo nos últimos tempos. Mas não é uma garantia. E também tem outra coisa. Nenhum treinador no Flamengo, recentemente, nessa história vitoriosa, nessa era vitoriosa, ficou mais que um ano no Flamengo. O Flamengo não cultua treinadores. Não mantém treinadores. Historicamente. Então, o Tite trabalha a longo prazo. Também um desafio se manter técnico do Flamengo por mais de uma temporada. Pouca gente consegue isso. E o Tite chega, em tese, para fazer um trabalho de médio e longo prazo. Vamos ver. A primeira entrevista já promete. E até porque ele tinha dito que não ia trabalhar nesse ano de 2023 para muita gente. Inclusive mandou gravar, assinar, colocou no cartório e tal. E ele vai trabalhar num time sim em 2023.